crise, a frota de veículos no país está ficando mais velha. Segundo informações do Sindipeças, a taxa de renovação da frota vem caindo acentuadamente desde 2015, embora tenha ocorrido uma leve recuperação em 2018, ainda é pequena. E isso gera, como sabemos, implicações ambientais, e é exatamente o que nós vamos discutir hoje. Professor Pedro Luiz Cortes, professor da ECA e do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental do Instituto de Energia e Ambiente da USP, coordenador da Rede Internacional de Estudos sobre Meio Ambiente e Sustentabilidade e participa do projeto temático FAPESP, Governança Ambiental da Macrometrópole Paulista, face à variabilidade climática. Sempre às sextas conversando com a gente. Bom dia, professor. Bom dia, Roxane. Bom dia, ouvintes. É um prazer falar com vocês. Bom, até para leigo, né? A gente sabe que repercussão ambiental do envelhecimento da frota é óbvio, mas vamos ver que dimensão isso tem, que tamanho números, né? Para a gente enxergar essa fotografia melhor. Então, para a gente ter uma ideia do que está acontecendo em relação à renovação da frota, pegando dados, né, do Sindipeças, dados publicados agora em maio, entre 2010 e 2014, a taxa média de renovação foi de 7,36%. E essa taxa cai para 1,68% entre 2015 e 2018. Ou seja, foi um impacto bastante significativo na crise. E como as pessoas estão sem dinheiro, em muitos casos, infelizmente, até mesmo sem emprego, a troca de um veículo mais antigo por um mais novo, ela acabou sendo adiada, postergada, né? Se a gente pensar em São Paulo, né, nós temos 12 milhões de habitantes e aproximadamente 8 milhões de veículos. É uma frota que vem crescendo, mesmo com a crise, ela ainda mantém um nível de crescimento bastante significativo. E apesar disso, a poluição ela tem diminuído. Dados da CETESB mostram que ao longo das últimas décadas, as emissões, embora elas estejam ainda em patamares inadequados, elas são menores do que foram, por exemplo, na década de 70, na década de 80 ou 90, né? E isso ocorre porque parte dos veículos antigos foram substituídos, né? Os veículos antigos eles foram substituídos por veículos mais novos, que são menos poluentes, e novos veículos que entraram em circulação também são veículos novos que são menos poluentes. Isso é fruto de um programa extremamente exitoso, né, de uma política pública extremamente exitosa, que é o Proconv, que foi um programa que começou em 1986 e ele vem sobrevivendo aí a diversos governos, né, ele passou aí por diversos governos, talvez seja um dos programas públicos mais exitosos, né, que o Brasil desenvolveu aí ao longo das últimas décadas, e ele determinou uma renovação da frota, no sentido de utilizar tecnologias mais limpas, queima de combustível melhor, né, redução das emissões, sempre buscando aumentar a eficiência dos motores e fazendo com que os veículos poluíssem menos. Então, se a gente pegar um veículo que foi lançado hoje, né, que saiu da fábrica hoje, pegar um equivalente que foi produzido há 20 ou 30 anos, a gente verifica que o veículo hoje polui muito menos do que o seu congênere aí produzido há algumas décadas, né? Bom, mas o que acontece em relação à crise não é só um problema de renovação da frota. Como as pessoas estão sem dinheiro, começa a haver uma diminuição da manutenção dos veículos. As pessoas vão se preocupar com aquilo que elas consideram que é essencial. Então, por exemplo, vão se concentrar na troca de pneus, manutenção dos freios, outros itens acabam sendo, né, deixados para depois aí por falta de recursos. Isso faz com que a frota comece a poluir mais. Os carros vão ficando mais velhos, às vezes sem a manutenção adequada, então as emissões vão aumentando. E se a gente considerar que em São Paulo, né, como eu disse, nós temos 8 milhões de veículos só na cidade de São Paulo, sem considerar os municípios no entorno, para 12 milhões de habitantes, quer dizer, imagina se essa frota começa a poluir de maneira descontrolada. Isso pode realmente causar um problema muito sério de saúde pública. E para tentar evitar esse tipo de problema, não só em São Paulo, mas em outras grandes cidades, em outras regiões metropolitanas, foi aprovada uma resolução no final de 2017, a gente comentou isso aqui, que determinava que a partir do final deste ano, a inspeção veicular ela seria obrigatória em todo o país para o licenciamento de veículos. Haveria aí uma isenção para veículos mais novos, mas em algum momento todos os veículos deveriam passar por essa inspeção e
era uma condição necessária para que houvesse aí o licenciamento. Eu sei que as pessoas, em geral, não gostam, né? Quando se fala em inspeção veicular, muitas pessoas acabam considerando que isso é uma maneira simplesmente do governo arrecadar mais dinheiro, mas vamos pensar pelo outro lado. Se a gente deixar os 8 milhões de veículos de São Paulo emitirem gases, né, assim, poluição, de uma maneira aí descontrolada, imagina como é que vai ficar a situação do ar que a gente respira cotidianamente. Porque a poluição do ar, ela é extremamente democrática. Ela atinge tanto as pessoas de classes sociais mais baixas, quanto as pessoas mais ricas, porque isso se dilui rapidamente no ar. Só que essa inspeção, ela foi suspensa, né, e a partir de uma determinação do Departamento Nacional de Trânsito, né, o Denatran, foi suspendido, no início agora de abril, essa resolução ela foi suspensa por tempo indeterminado e então nós ficamos sem essa possibilidade de aferir se os veículos estão dentro das normas ou não. E ontem, né, entidades ambientalistas protocolaram junto ao Ministério Público Federal uma representação que pede a volta da inspeção veicular. Eles argumentam que com o fim da inspeção, nas grandes regiões metropolitanas e nas grandes cidades, não há garantias de melhora da qualidade do ar e isso continuará a provocar um elevado número de mortes em função da poluição. Há vários estudos, isso desde meados da década de 50, que relacionam fortemente episódios de poluição ou aumento de poluição com número de internações, principalmente de crianças, idosos e pessoas que já têm doenças cardíacas ou doenças respiratórias, além de aumentar a possibilidade que uma pessoa desenvolva esse tipo de patologia ao longo da sua vida, na medida em que ela fica mais exposta à poluição. Então, você tem um gasto de saúde pública muito significativo e tem uma perda de produtividade aí das pessoas, isso precisa ser considerado. Então, eu fico muito preocupado com esse tipo de resolução do novo governo, porque ela vem na esteira de uma série de outras resoluções que vem desmontando todo um arcabouço legal que a gente tem do ponto de vista ambiental, sem discutir a necessidade ou efetividade disso. Parece que simplesmente o fato de existir alguma norma, alguma lei ambiental é condição suficiente para que ela seja banida, para que ela seja eliminada sem qualquer tipo de discussão, sem qualquer tipo de análise prévia, né? Então fica aqui o recado com essa preocupação em relação aí à emissão dos veículos produzidos no Brasil e com esse envelhecimento da frota que vem ocorrendo ao longo aí dos últimos anos, tendência essa que, infelizmente, diante da situação econômica, não deve ser revertida tão brevemente. Tão breve. Professor Pedro Luiz Cortes, da ECA, do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental do IEE, aqui da USP. Tem o canal no YouTube, o Ambiente é Nosso Meio, é só você conferir. Se pegou no finalzinho, a nossa coluna está lá na íntegra também, além de estar no nosso portal. Muito obrigada mais uma vez e até a próxima semana, professor. Eu que agradeço. Uma boa semana a todos.